Quem não tá no digital tá perdendo uma grande fatia do negócio. Fala pessoal do Fala Vale, bem-vindos a mais um podcast. Hoje o assunto é empreendedorismo, vendas, negócios, marketing, dinheiro. Conteúdo incrível para vocês hoje. Eu tô com o meu parceiro aqui, um grande amigo meu de infância, Luizão. Fala, Luizão, Diegão. Beleza? Seja bem-vindo. Gratidão pelo convite, meu amigo. É um prazer estar dividindo essa mesa aqui com você. E bora falar de negócio. Boa! Ó, eu agradeço você aí pelo tempo, pela atenção de vir aí junto com a gente. Eu sei que a vida é corrida, o homem tá desde as 5 horas da manhã na pegada. E eu quero que você já comece contando um pouquinho quem é o Luiz, sua família, onde você mora, onde você vive, o que você gosta de fazer. Bom, bora lá. Meu nome é Luiz Gustavo, né? Tenho 37 anos, pai de 3 filhos, um de 15, um de 7 e uma nenenzinha de 8 meses. Casado com a Gabi, né? Empreendo no ramo de ótica, né? Então tenho hoje 2 lojas. Já tive a oportunidade de ter uma franquia também, né? Sobre ótica. E estamos caminhando aí no empreendedorismo. Que legal, que legal. Luizão, conta pra gente quantos anos já que você tá nesse ramo ótico aí, com empresa? Ó, desse segmento, assim, eu tenho 23 anos no segmento, né? No ramo de ótica. Mas eu tenho empreendendo 15 anos, né? Esse ano, em 2010, foi quando eu comprei minha primeira loja lá em Santa Branca. Ela ainda existe, né, essa loja. Ela passou por algumas mudanças aí, trocamos de nome 2 vezes, né, no decorrer desse tempo, devido a umas negociações que foi aparecendo. E empreendendo são 15 anos. 15 anos já no 15 empreendedorismo. anos, isso. E eu queria que você contasse pra gente quais são os principais desafios do empreendedorismo que você já enfrentou, de desafio mesmo nessa trajetória. Bom, vamos lá. Dentro desses 15 anos aí, fazem apenas 2 aí ou menos que eu aprendi de verdade o que é empreender, né? Então, fiquei 13 anos aí fazendo aquele aprendizado empírico, né? Que é quando a gente acaba aprendendo com as nossas experiências. E toda vez que a gente usa esse tipo de aprendizado aí, o empírico, a gente paga um preço muito alto, porque a gente vai ali estourando cerca de arame farpado no peito, né? Então, assim, cai, levanta, né? Nesses 12 anos aí, 13 anos, que eu não tinha nenhum tipo de mentoria, né? E eu só aprendi de verdade aí o que é o empreendedorismo a partir do momento que eu comecei a fazer mentoria. Só que, na verdade, a mentoria ela só te mostra o caminho. Se você não tiver uma mudança de mentalidade e saber aonde você tem que, quais as estratégias que você tem que usar, qual que é as ferramentas que você tem que usar, dificilmente você vai ser um empreendedor aonde você consegue alcançar vários nichos, né? Então, hoje eu entendo que o empreender não é somente a técnica, né? Então, a técnica de comprar e vender óculos, tem um monte de gente que sabe. Mas sobre negócio, sobre lucratividade, sobre gestão de pessoas, sobre a gestão financeira, são poucos que sabem. E aí é onde começam os grandes desafios, né? Então, eu acho que antes aí no começo do empreendedorismo, se eu já soubesse sobre essas ferramentas que a gente consegue usar, talvez eu estaria num lugar mais longe. Mas, assim, não me arrependo também, sou novo ainda, tenho bastante lenha para queimar. E hoje, olhando para o meu lado empreendedor, eu não consigo mais ficar sem nenhum tipo de mentoria, né? Que é a mentoria que nos guia aí para a gente ser um empresário próspero, forte, com uma resiliência e uma inteligência emocional para superar os desafios que a gente sempre vive enfrentando aí, né? Então, uma hora é greve dos caminhoneiros, uma hora é pandemia, uma hora é um colaborador que não está satisfeito com a empresa. Então, assim, os desafios são vários. Mas quando você tem inteligência emocional, vai longe. E eu vejo que esse é um dos maiores desafios, né, cara? A gestão de si mesmo, de si próprio ali e de pessoas também. Porque Sim. o negócio ele é movido por pessoas, né, cara? Exato. E o que você falou eu acho interessante também, Luiz, a questão de ter mentor pessoas que já chegaram lá, que sabem esse caminho. Meu, a pessoa tem um caminho ali já a seguir. Por que você vai seguir um caminho que você acha viável e, que nem você falou, né, arrancar os arames no peito, sendo que tem uma pessoa ali que tem um caminho passo a passo, que ela já trilhou aquilo ali e pode te ajudar. Hoje eu vejo que tem muita gente dentro do empreendedorismo que faz isso. Ela pega, tem uma ideia, um exemplo, eu quero vender esse copo. Aí ela consegue comprar
material e tal, e aí ela faz tudo, na verdade. Sim. Hoje eu atendi, inclusive, uma mulher, cara, ela falou que faz tudo, anos já trabalhando na mesma coisa, mas faz tudo, tudo, tudo. Não tem uma pessoa para ajudá-la. Eu falei assim, mas você tá maluca? Porque no mundo de hoje você tem que delegar, senão você não cresce. Senão você fica sozinha, fica atolada, você não tem vida. E você, enquanto fica fazendo tudo sozinha, poderia estar crescendo muito mais com outras pessoas qualificadas para cada área para poder te ajudar. E isso você enfrentou também, essa dificuldade de delegar, de encontrar pessoas que estejam dispostas a fazer esse tipo de trabalho? Então, aí retornando ali àquilo que eu tinha falado, né? Quando a pessoa ela quer empreender de verdade, quando ela quer fazer o negócio crescer, o primeiro passo é a mudança de mentalidade. Se você não mudar a sua mente, a gente tem ali alguns gatilhos mentais, né? Que faz com que a gente seja o herói da nossa empresa, né? Então, assim, sem eu isso daqui não funciona. Sem eu o negócio não vai dar certo. Tá vendo? Se não sou eu para arrumar, não vai dar certo. E, na verdade, isso daí ele infla o nosso ego. Faz a gente se sentir grandão perto dos colaboradores, né? Então, assim, enquanto você tiver esse pensamento que você é o herói da sua empresa, eu sinto em te dizer, você vai ser o escravo dela junto com o herói, porque ninguém vai conseguir fazer a empresa prosperar sem a tua presença. E assim, hoje, o empreendedor, ele não tem que ficar no operacional, fazendo todas as coisas como você falou que essa cliente aí fez. Ele tem que focar em treinar pessoas. Esse é um papel de um diretor de uma empresa. Ele vai treinar pessoas para que ele esteja livre. E enquanto a gente não mudar essa mentalidade, enquanto a gente não tiver métodos para poder mudar isso daí, vai ser difícil. A gente não precisa inventar a roda. Ela já está pronta. É uma ciência. É uma ciência. Então, assim, o que a gente precisa é pegar essa ciência, pegar esse estudo e aplicar na nossa empresa. E aí mora um grande perigo. Por quê? A informação, ela tem. Você entra no YouTube lá, você pesquisar qualquer coisa, gestão de pessoa, gestão financeira, você vai ter um monte de fórmula lá. E aí você passa... Eu tive uma overdose aí de conhecimento, né? De entrar em vários vídeos, em vários empresários, em várias pessoas que te motivam a ser um empresário melhor. Aí você fala, nossa, é verdade, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Mas chega no outro dia, você não aplica nada. Não, e você vê outra coisa diferente, outra informação. Porque não é uma regra também, né? Concorda? Que assim, um fala uma coisa que funcionou e deu certo pra ele. Mas vem outro que fala uma coisa e deu certo pra ele também. Aí você, um dia ouve um negócio, vou fazer isso, mas não aplica. Aí depois você ouve outro. Eu, pelo menos, vejo isso. Que assim, na internet tem muito conteúdo. Às vezes fala assim, caramba, o que eu faço? O que eu sigo? Se você não tiver, de fato, um mentor, alguém ali pra poder te ajudar, um método mesmo, meu... Exato. O caminho e o método são vários. Então, por exemplo, eu quero ir pro litoral norte. Não existe só uma estrada que te leva lá. Uhum. Existem várias, mas todas com o mesmo destino. Né? O caminho que você vai fazer com o seu mentor, pode existir vários métodos, né, para poder você alcançar o sucesso. Mas, na verdade, o que vai definir o seu sucesso não é eu só saber o caminho. Eu tenho que trilhar esse caminho. E como que eu trilho? Aplicando. Então, você aprendeu uma matéria sobre gestão de pessoa, vai lá e aplica na tua empresa. Né? Não deu certo. O que não deu certo? Olha para aquilo que não deu certo. Não deu certo por isso ou por aquilo. E vai reformulando, mas assim, não adianta você ter o conhecimento e não aplicar. Isso daí vira uma procrastinação, né? Então a pessoa ela sabe que tem que fazer, mas não faz. E aí, na primeira oportunidade, ela vai reclamar que a empresa vai mal, que o ramo é ruim, que não dá certo para ela, mas na verdade não dá certo para ela porque ela tem o conhecimento, mas ela não quer aplicar, ou como eu volto a falar, ela quer ser o herói da empresa dela, né? Então ela acha que sem ela a empresa não vai funcionar. E na verdade, repito, né? Então se você tem esse pensamento que você é o herói da sua empresa, você também vai ser o escravo da sua empresa, porque você não vai treinar pessoas e as pessoas não vão saber fazer da tua maneira e você vai ficar sempre preso nesse operacional aí, que eu acho que é uma das maiores dores hoje de quem empreende. Concordo, cara. E com certeza pelo mundo empresário, empreendedor, né? A gente tem conhecidos, amigos, parceiros de negócio. Eu conheço, inclusive, alguns que realmente, cara, a pessoa fala dessa forma que você falou. Cara, ninguém sabe fazer igual eu. Peço pra fazer assim, faz assado, peço assim. Cara, e eu me pergunto, né? Porque assim, eu sempre procuro estudar para entender a pessoa, para que ela possa fazer, né, de acordo com o que a gente quer e pede.
Mas, assim, pessoas são diferentes uma das outras, cara. Sim, mas quando a gente olha as grandes empresas, vamos pegar uma empresa global aí, um McDonald's da vida. Você conhece o dono do McDonald's mesmo da loja? Você conhece algum? Não. Não, a gente tem aquela... A própria série não, é um filme na Netflix lá, que é o tal de Rei Kroc, né? Ele foi o CEO ali, quem começou a trajetória. Mas, por exemplo, vamos pegar aqui na nossa região para ficar mais fácil. Quem é o dono do McDonald's de São José dos Campos, ali na Avenida 9 de Julho? Você sabe quem é? Não. Eu também não sei. A empresa dele funciona? Aham. Funciona? Funciona porque tem processos. Exato, tem processos. Né? Então, assim, nós às vezes se colocamos como pequenos, né? E aí a gente não monta os nossos processos para a empresa poder rodar sozinha. Né? Então, assim, existe um processo, existe uma fórmula. As grandes franquias, elas vendem exatamente isso, um modelo de negócio que deu certo. Tem tudo mastigadinho, né? Então, um passo a passo para o negócio poder rodar sozinho. Só que aí a gente não tem paciência de esperar maturar, amadurecer os nossos colaboradores, honrar eles também, né? Então, assim, os colaboradores eles precisam ser honrados, né? Com bons salários, com elogios, né? Que motiva a pessoa a estar ali na sua empresa, vestir a camisa, engajar. Às vezes a gente não faz o básico e a gente quer que a empresa roda sozinha, né? Então, assim, eu hoje olhando todo o cenário, o problema não é a concorrência, o problema não é a falta de dinheiro, né? A economia tá ruim, não. Eu acho que a primeira dor do empresário ali é a falta de capacitação dele próprio, com mentorias, com ferramentas, para que ele consiga fazer o negócio girar ali, né? De uma forma saudável, lucrativa, e aonde ele venha ter tempo para ele poder pensar mais. Eu tenho um cara que eu sigo ele, né, nas redes sociais, que ele fala assim que... o empresário ele tem que trabalhar de mão vazia e mente pensante. Enquanto você estiver varrendo a sua loja, enquanto você estiver passando um pano no balcão, enquanto você estiver limpando sua vitrine, a sua mente não vai conseguir pensar estratégias para o teu negócio crescer. O CEO de verdade, ele tem que entrar na sala dele, olhar para o mercado, olhar para aquilo que ele vende ou aquilo que ele produz e falar como eu posso alcançar mais resultados através desse produto. Fazer a mente pensar, fritar a cabeça ali. Deixa a mão livre, né? Mão livre e cabeça pensante. Acho que esse aí é o segredo. E para você ter a mão livre, você precisa de pessoas no operacional e você só vai ter pessoas treinando elas e tendo ali um método, as ferramentas a serem aplicadas. Um processo, né, Luiz? Um processo. Um processo do que fazer, como Sim. fazer, de cobrar e tal. Eu vejo que, assim, por hoje eu tenho a agência de marketing, a gente lida diretamente com o empresário, o dono do negócio. E eu vou te falar, irmão, vocês não imaginam o tanto de pessoas que não têm a gestão, não sabe nem a gestão do seu próprio negócio, não sabe como lidar com o negócio. Ela não consegue delegar para outras pessoas, ela não consegue manipular ali o próprio negócio dela, não sabe às vezes quanto ganha, quanto entra, quanto sai, qual é o produto carro-chefe dela. Cara, já aconteceu isso, tá? De eu pegar a cliente e eu falar para ela assim, qual é o produto que você mais vende, que te traz mais retorno? Ela, não sei. Não tem um banco de dados, não tem uma planilha, não tem nada. E aí pensa comigo, uma pessoa dessa, ela contrata uma empresa de marketing no caso, né? Ou, não sei, até uma equipe comercial para vender para ela. Mas ela não sabe o que é mais lucrativo, qual é o carro-chefe dela. Cara, ela vai andar em círculos, entende? E você consegue hoje ver isso no seu negócio? Claro, você está no ramo de óculos, mas acredito que tenha lentes, armações, produtos que você consegue ter uma margem maior, outros nem tanto. Talvez criar uma marca própria, como você falou que tem, criou. Você consegue pensar nessas questões, saber o que traz mais retorno, o que não é tão viável de vender? Você consegue ver isso hoje? Sim, hoje eu consigo, né, dentro do meu segmento. E eu acho que todos os segmentos, né, Diego, existem os produtos que são mais lucrativos e existem os produtos que são para atrair clientes, né? Então, assim, às vezes o que é para atrair clientes, aumentar a rotatividade da sua loja, ele não é um produto tão rentável financeiramente, mas ele vai colocar o cara dentro da sua loja, né? Então, assim, quando você conhece o teu produto, conhece a margem que tem ali, você sabe, opa, deixa eu lançar uma campanha aqui para eu trazer mais fluxo de gente dentro da minha loja.
né? E aí, com esse fluxo de gente dentro da loja, você tendo uma equipe ali comercial bem capacitada, entendendo bem qual que é o seu produto, ela consegue converter ali para o produto mais lucrativo, né? Então, às vezes, você não vai já sair vendendo e lucrando. Às vezes, você vai atrair a pessoa por aquele produto que a margem é um pouquinho melhor. Mas quando ele já estiver lá, ele confiar, você ganhar a confiança dele, aí você consegue vender valor, né? Aí você vai falar dos produtos melhores, aonde talvez a sua margem é um pouquinho melhor, né? E é isso, tem pessoas que infelizmente não conhecem nem o que ela faz, né? Ela simplesmente decidiu empreender, né? Não teve nenhum conhecimento, não faz nenhuma mentoria, não busca conhecimento e a empresa tá fadada ali ao fracasso, né? Por falta até mesmo de inexperiência ali, né? Daquele que começou a empreender sem muita informação. Sim, e eu fui numa. Inclusive a gente foi junto, né? Numa palestra, uma apresentação de uma empresa. E lá eles mostraram, cara, um gráfico que ficou na minha cabeça. Que era a parte ali. Era uma pirâmide, imagina uma pirâmide. A parte de baixo, a maior parte é a parte de estruturação, de trabalho, de mão na massa mesmo. Operacional ali. Uhum. Que isso gera um tempo, às vezes anos, né? Sim. De maturidade para chegar em outro nível. De 3 a 5 anos, né? Assim, hoje, quando a gente estrutura um negócio, existe uma pirâmide, que é isso, né? Então, assim, a base da pirâmide é o operacional, que é realmente quem está ali com a mão na massa, né? Limpando, fazendo as coisas, está ali fazendo a engrenagem girar, né? Acima, o meio da pirâmide, ela é o tático, né? O tático são os seus supervisores, os seus gerentes, quem vai coordenar essa equipe que está de baixo, né? Então, ali é a parte tática. E nós, que somos donos da empresa, a gente é os diretores e CEO, né? Então, assim, a gente coordena os nossos gerentes para que os gerentes coordenam o nosso operacional, né? Só que muitas das vezes a gente fica lá no operacional. Esses dias eu fui com o meu irmão, provavelmente ele vai assistir esse podcast aqui, e nós fomos num restaurante. Foi um domingo, estava bem cheio o restaurante, e ali eu consegui ver certinho essa pirâmide desmontada, né? Então, assim, o cara tinha um volume de equipe grande, né? Então, eu acredito que ele tinha pelo menos uns 6, 7 garçons. Tinha a equipe dele que estava na cozinha, né? Fazendo ali os pratos, fazendo o suco, fazendo as coisas. Tinha a mocinha que estava no caixa e tinha ele que era o dono, né? E aí, assim, saía um prato lá da cozinha, apertava a campainha, o próprio dono ia lá, pegava o prato, servia numa mesa, a outra mesa levantava a mão, ele corria para anotar o pedido, o garçom também, um tropeçando no outro. Então, ali a gente viu uma desordem, porque ninguém sabia a sua função. Então, o primeiro passo aí é cada um saber a sua função. Quem eu sou dentro dessa empresa? E aí a gente começa a organizar isso daí por onde? Pelo organograma. Então a gente tem um organograma da empresa. O que eu faço aqui dentro? Qual que é o papel do diretor? Qual que é o papel de um gerente? Qual que é o papel de um vendedor? Qual que é o papel de um recepcionista? Quando cada um executa a sua função da maneira correta, aí as coisas começam a funcionar e a gente começa a organizar essa pirâmide, né? Eu claramente ali vi que era só uma questão de ajuste, o cara não precisava estar naquela correria. E eu me recordo bem que no final quando a gente pediu a conta, foi ele mesmo que veio até a mesa. E ele estava com a testa até suada ali de tanto correr, entendeu? Nossa. O diretor da empresa batendo cabeça junto com o operacional, porque, mais uma vez, ele era o herói da empresa dele. E aí, mais uma vez, ele escravizado nos processos que ele podia delegar. Além de ser escravizado ali, cara, sem vida, sem perspectiva de ver também um avanço, um crescimento da empresa. Porque, que nem você falou, a parte do McDonald's, essas empresas de franquias principalmente, eles vendem um método, algo que deu certo e é replicável. Onde, o tanto de franquias que existem, no caso do McDonald's, né? Assim como outras também. Mas o que eles vendem é o processo. Então, qualquer pessoa que tenha a condição de pagar aquilo dali e seguir o método, Sim. vai funcionar. Vai funcionar porque tem um método, um processo. O cara pode nem ser um expert, um cara que estudou e tal. Se ele tiver o dinheiro e seguir o método que eles passam, cara, vai funcionar. Porque aí ele vai contratar, concorda comigo, que ele vai contratar gestores, pessoas para administrar o negócio ali, e cada um na sua função. É igual o que você falou, eu considero que
É igual um motor de carro, né? Sim. Tem cada parte ali Cada um faz sua função. cada um na sua função. É. Se tudo tiver rodando legal, vai funcionar legal. Agora, se não tiver... E aí, até falando disso, né? De carro, que é um motor, a nossa empresa também vejo que é motor, né? O carro, esses dias meu carro deu problema e era um autoelétrico que fazia. Eu pensei que era mecânico, mas não, é o autoelétrico. Então, para cada coisa dentro do carro, existe o seu profissional que sabe mexer. A mesma coisa dentro da empresa. Sim. Para cada área, existe pessoas capacitadas para fazer. Diego, assim, uma empresa mal organizada é quase impossível escalar. Você não consegue abrir uma loja. Eu fico pensando, imagina esse cara que eu citei, ele com 2 restaurantes. Como que ele ia fazer? Não ia dar certo. Não tem como. Você não consegue nem escalar. Você não consegue prosperar. Se você não tiver uma empresa organizada, você não consegue prosperar. Primeiro que começa que se o cara não tem os processos ali no operacional, provavelmente ele não tem uma gestão boa financeira. Porque tudo assim, a Bíblia fala que um abismo chama o outro, né? Uhum. Então ali na nossa empresa também é assim, né? Então se uma coisa não tá boa, provavelmente a outra também não. Então o cara não consegue nem prosperar. E o mais interessante disso tudo, Diego, eu lembro que em 2014 para 2015, eu comprei a loja em 2010, era uma loja falida, né? E a gente arrumou toda a casa e tal, e em 2014 para 2015 eu queria aumentar o meu negócio, escalar, abrir outra loja e eu não sabia como. E aí eu fui para uma franquia, né? Só que, como um bom herói, né? Eu queria resolver tudo sozinho, não treinava pessoas, do meu jeito, né? Mesmo a franquia tendo o método, eu queria fazer do meu jeito, até afinal eu era o herói, né? Então eu tinha que fazer do meu jeito. E aí, assim... Eu escalei, tive 3 lojas simultaneamente em cidades diferentes. E o que aconteceu comigo? Durante os 5 anos que eu fiquei na franquia, eu tive que ir todos os dias em todas as operações para poder apagar incêndio. Tudo isso por falta de processos, por falta de treinar pessoas, por achar que a empresa não funcionava sem mim. E o final disso daí, o que houve? Tive que fechar 2 lojas, reaprender a empreender, né? Que daí agora já veio mais recente, né? E aí sim, com um novo método, onde eu consigo delegar mais, né? E estar fora do operacional. E uma coisa que é assim, estar fora do operacional não significa que eu não estou trabalhando. Eu continuo trabalhando do mesmo jeito. Hoje eu saí de casa às 5h30 da manhã, né? Fiquei até 4h30, cheguei 4h30 da tarde. A loja abriu das 8h30 até as 18 horas. E se eu fiquei 30 minutos na empresa, foi muito. Por quê? Hoje eu consigo deixar lá a loja rodando sem a minha presença e eu estar num comercial fazendo um B2B bem feito. Então eu acho que é isso. E com isso você consegue trazer mais faturamento para o seu negócio, consegue até ter mais qualidade de vida também. Porque assim como você estava trabalhando, não dentro da loja, mas fora, você poderia estar de folga, viajando com a família, qualquer outra coisa, ou estudando também. Exato. E você então conseguiu já dar um salto de sair do operacional e ir para o estratégico, né? E você sente muita diferença de agora para antes, quando você tinha essas franquias e não tinha essa inteligência, essa gestão? Ô Diego, eu considero que realmente eu me transformei em outra pessoa. Né? Então, assim, mentalidade, postura. E vou cortar você rapidinho, porque quem tá ouvindo aí, quem vai assistir isso aqui, eu posso te garantir que é real, cara, porque eu te acompanho. A gente é amigo, né? A gente tem uma amizade já aí não sei quantos anos, mais de 25 anos. Por aí. Eu lembro quando você começou, Lucão. O Lucão, que é o nosso editor ali, ó. Lucão, ele começou a trabalhar. Quantos anos você tinha naquela época? Eu tinha 12 para 13. Cara, 12 para 13 anos. Ele trabalhava do lado da casa dele lá, montando óculos para uma mulher lá, que eu lembro que ela tinha um Corsia, aquele verdinho ainda. É, isso mesmo. Moleque já trabalhando com óculos ali desde os 12 anos. E agora, já dá o quê? 25 anos, né? O total. 23 anos de... 23 anos mexendo com isso. Com isso, 23 anos de segmento, né? Fiquei, acho que 6, 7 anos aí no CLT, né? E agora esse ano a gente está completando 15 anos empreendendo, apanhando 13. Mas, e 2 anos realmente... consegui sair do operacional, né? 2 anos. 2 anos. E eu te acompanho, cara, a vida toda. Claro, são fases, né? Teve um momento que a gente não tava tão junto. Sim. Mas, vamos dizer, uns 5 anos, acho que a gente tá mais... eu acho que 2018 próximo. Ali pra cá, né? A gente se aproxima mais. Cara, é uma evolução
assim, meu, demais, cara, demais. Você mudou muito, maneira de falar, maneira de se posicionar. Cara, energia, vestimenta. Eu chegava lá na loja, ele lá de roupa, uniforme da loja, cara. Você é o dono do negócio, cara. Sabe, hoje eu consigo ver isso melhor também, né? De, cara, você se posicionar. E eu concordo com uma coisa que eu vi de um cara, Luiz. Eu quero até perguntar a sua opinião sobre isso posteriormente, tá? Em relação à contratação, que eu lembro de uma vez que você me falou assim, Diego, eu falei, como que é o seu processo de contratação? Ó, para você que tá aí nos ouvindo, hein? Vamos falar sobre isso aí. É polêmico, o assunto é polêmico. Ó, já até me perdi as ideias. Eu quero que você fale depois sobre contratação. Qual padrão de beleza? Cara, eu acredito que existem regras do jogo, regras do mundo. Sim. Assim como você entra num restaurante chique, com lustre, tudo bonito, você já olha e fala, pô, aqui o padrão é outro, aqui o valor é outro, né? Aí quando você vai ali comer um cachorro-quente da esquina, num trailer mais simples, você já fala, aqui é baratinho. A nossa cabeça já pensa assim. Sim. E eu acredito que a mesma coisa para aparência, para vestimenta, um carro, a mesma coisa de um carro. Quando você vê aqueles carros importados, todo luxo, você já fala, meu, isso aqui... A gente às vezes até fala, né? A crença que existe dentro de nós. Isso aqui não é pro meu bico, não. Isso aqui não é pro meu nível, não. Né? Sim, A gente tem uma régua, né? Então, a nossa régua, às vezes, ela nos limita, é uma crença, né? Então, eu aprendi que hoje tudo que o teu olho consegue contemplar é possível de alcançar. Só que você tem que mudar a tua mentalidade, né? E aí, assim, sobre o modelo de contratação, vou falar lá de trás para vir agora, né? Então, assim, o que eu achava? O que eu achava que era vendas, né? Eu achava que vendas é o seguinte, deixa eu pôr uma menina que tem uma aparência legal, né? Uma menina bonita, né? Para poder atrair mais as pessoas, porque as pessoas querem fazer negócio com pessoas bonitas, né? Esse era o meu modelo, né? E aí, assim, é errado? Talvez. Na verdade, hoje a gente contrata por perfil comportamental. Existem hoje ferramentas para você poder saber qual que é o perfil comportamental da pessoa, se ela é uma pessoa que tem uma persuasão melhor, um poder de convencimento melhor, uma pessoa que traz autoridade para aquilo que ela está falando, do que a beleza. Então, assim, a beleza ela pode até trazer o cliente para o balcão, mas se a pessoa abrir a boca ali e não tiver autoridade naquilo que ela está falando, dificilmente ela vai vender. Agora, uma pessoa que talvez ela não tenha essa beleza, né? Nossa, é uma deusa, se ela tiver uma autoridade naquilo que ela está falando, ela consegue vender e converter muito mais, né? Então, hoje, o nosso processo de contratação, que inclusive hoje eu terceirizei isso daí também, né? Hoje eu tenho uma empresa de RH onde eles fazem todo o processo de contratação, eles aplicam por perfil comportamental. Primeiro eu falo o cargo, qual que é a função que ele vai executar, né? Então, geralmente, quando é para vendas, a pessoa tem que ser um pouco mais audaciosa, ter uma ambição saudável de crescer na vida, ter sonhos, né? E aí essa pessoa ela vai correr atrás de ganhar mais para poder ser mais comissionada. E aí sim é um perfil legal aí para vendedores, né? Então, existe técnica até para poder contratar. E aí, falando sobre o nosso posicionamento, né? Sobre a nossa imagem pessoal, é engraçado você falar, né? Que quando a gente tem uma mensa escassa, a gente só pensa em economia, né? Então, assim, tudo que a gente faz é voltado, eu não quero gastar, né? Aí você vai na pior padaria, porque você não acha que a padaria é melhor, é mais caro e você não quer gastar o seu dinheiro. Você procura a Marmitex mais barato porque você não quer gastar o seu dinheiro. E aí você também vai andar na sua roupa mais barata porque você não quer gastar o seu dinheiro. E automaticamente isso daí vai trazer uma escassez para a sua vida. E uma vez eu ouvi de um representante, agora, recente, 2021, eu tinha um Audi na garagem e eu ia trabalhar com uma CG 125 porque eu não queria pagar estacionamento. Olha que escassez, né? E aí ia de uniforme para não gastar as minhas roupas boas, né? Então eu ia de uniforme trabalhar e com uma CG. E eu vendia óculos às vezes de 10 mil, 9 mil reais lá na loja. E aí um representante ele me chamou a atenção e ele falou assim para mim, falou assim, Luiz, posso te dar um conselho, um feedback aí, cara, sobre o seu posicionamento? Falei, claro, né? E eu achando que ele ia elogiar, né, a minha loja ou alguma coisa assim. Ele falou assim, olha, se você quer alcançar tal público, você tem que se portar como ele. Porque ninguém quer fazer negócio com quem está quebrado. Você não vai entrar numa loja que está à beira da falência ou que você não tem a certeza de que o cara vai entregar o produto e entregar o seu dinheiro. E aí o que ele falou?
A lente que o cara compra é mais caro que sua moto. Como que você vai passar autoridade para esse cara? Imagina esse cara tá aqui sentado, ele vê você chegando com uma mochila, cheio de mosquito pendurado na camiseta por causa do vento, e aí você quer sentar ali e vender uma lente de 10 mil reais para ele. Qual a autoridade que você vai passar para isso daí? E aí aquilo ali entrou na minha mente, né? E eu falei, poxa vida, é verdade. Então, assim, se eu quero passar uma autoridade, eu tenho que me portar como tal, né? E não era por falta de ter, era por uma mente escassa. Né? Então, quando a gente se posiciona, a gente fala, não, eu sou o dono dessa empresa, né? Eu quero fazer negócio com você, pode comprar comigo, confia no meu trabalho, você tem que passar essa confiança aí para o teu consumidor, para o teu cliente. Senão, provavelmente, ele vai escapar ali, porque ele não confia de que você vai entregar aquilo que você está vendendo. Concordo plenamente. Concordo e, assim, o mundo ele tem um padrão. Sim. Ele tem um padrão e, cara, de verdade... Pessoas que estão mais arrumadas, bem vestidas, com um corpo mais em forma, cara, tem mais oportunidade. Você concorda? Concordo, claro que eu concordo. É porque se a pessoa ela cuida da própria aparência, ela está preocupada em ser uma pessoa melhor. E se ela está preocupada em ser uma pessoa melhor, ela é uma pessoa que ela está propícia a estudar, ela está propícia a adquirir mais conhecimento, ela quer crescer, né? Então ela está cuidando do próprio corpo. Né, ela está cuidando da própria saúde, se alimentando bem, né, enriquecendo o vocabulário, lendo livros, né? Então eu concordo plenamente, né? Então assim, a pessoa que não se cuida, não levanta, não passa sua roupa, não arruma sua cama, o que você quer esperar que ela faça na sua empresa? Não tem jeito, né? Então concordo plenamente com isso daí. Eu acho que é uma cultura também. E você sabia que existe um documento, né, uma ferramenta, melhor dizendo, que chama Manual de Diretrizes. Você tem ideia do que é isso? O que você pode pôr lá? Manual de Diretrizes? Manual de Diretrizes. Voltado para a empresa? Para a empresa. Não vou saber responder. O Manual de Diretrizes, Diego, ele é um manual onde você consegue colocar as suas regras lá. Né? E nesse Manual de Diretrizes, você pode colocar que você quer uma pessoa bem arrumada. Então, por exemplo, se você dá a condição da pessoa ter um uniforme, se você dá o uniforme para ela, ela tem a obrigação de zelar e cuidar daquele uniforme ali, né? Então, ir trabalhar limpinha, com o uniforme bem passado. No manual de diretrizes, você pode colocar, por exemplo, que você quer o cabelo penteado, a barba bem feita, a maquiagem. Você pode colocar que você quer um brinco com tal coisa. É as diretrizes, é a regra da sua empresa, né? Então, é você que desenvolve esse manual. O horário de entrada, o horário de chegada. Ali você começa a definir qual que é os padrões que a sua empresa vai seguir e a cultura também da sua empresa. Por exemplo, quando você vai num aeroporto, você já viu alguma aeromoça mal vestida ou com a camisa amassada ou sem maquiagem? Porque lá provavelmente existe esse documento. E se ela, de alguma forma, ela não cumprir aquele documento, né, quando ela é contratada que ela faz a integração, ela assina aquele documento, ela concorda com aquilo. Sim. E se ela ferir aquilo ali, está passivo dela receber uma advertência, verbal ou por escrito, né? E ela não pode nem reclamar. Né? Então, assim, você entende que até a postura, a forma com que a pessoa trata a sua empresa, quem dá os direcionamentos é o empresário? E esse é o papel do diretor, é ele desenvolver essas diretrizes, falar, olha, aqui as regras é minha, eu quero que seja dessa maneira, porque é assim que o negócio funciona. Porém, a gente às vezes se porta como pequeno. Ah, não, mas a minha empresa não é uma empresa que tem avião, então a pessoa não precisa vir trabalhar assim. Mas você paga o salário dela todo mês igual uma empresa de avião. Né? Então, assim, aí mais uma vez, a nossa régua nos limita. Né? Então, assim, aonde a gente coloca a nossa régua, ela vai nos travar. Né? E assim, eu mudei alguns comportamentos meus, né? A gente veio falando sobre isso no caminho. Então, assim, hoje quem dita a regra do jogo sou eu, e sem soberba, tá? É assim, porque eu sei que é assim que vai dar certo. E se a pessoa não concorda com a regra, existem outros lugares onde aceita a regra dela. Cara, eu concordo com isso. Concordo com isso e vai existir pessoas que vai falar, o empresário é explorador, ganha mais isso, aquilo, e tem que ganhar mais mesmo. Tem que ganhar mais mesmo, porque é só quem é empresário, quem é empreendedor de verdade, sabe o preço que paga, que pagou e continua pagando para manter o negócio de pé. O tanto de imposto que paga, o tanto de burocracias que existe. Cara, a bucha é muito grande que a galera não entende. E eu ainda falo, né? Pô, tá ruim? Irmão, monta seu negócio. Exato. Tá ruim, eu não quero dessa forma, não tinha que ser assim. Monta o seu negócio. Eu fiz isso. Inclusive, olha só,
você falou de regras, né? Eu trabalhei durante mais de 10 anos de vigilante. E eu sempre gostei de deixar a barba. Na época eu tinha cabelo, hoje eu não tenho mais cabelo, né? Mas lá, cara, no contrato era assim, horário, roupa, vigilante, andava armado lá e tal. Cara, você tinha que andar padrão, igual exército ali, sabe? O coturno engraxado, roupa arrumada, passada, barba, tinha que fazer todo dia pra ir trabalhar. E eu vou falar a real, eu odiava aquilo. Eu não gostava. De verdade, eu não gostava. Por quê? Falava, os caras controlam meu horário de entrar, horário de sair, o horário que eu tenho pra comer, o quanto eu ganho, a roupa que eu visto, quando eu folgo, quando eu tiro férias e tudo. Eu não gostava daquilo, só que enquanto eu estava lá, eu tinha que fazer. Se eu não cumprisse, era o que você falou, advertência, verbal, depois escrita e uma possível justa causa. Então você se adapta à forma que é a empresa, como ela pede. E isso, cara, não tem conversa, irmão. Ou você se adapta ou tchau, vai procurar outro. O que eu fiz ao longo desse tempo, né? Eu nunca gostei, mas eu tinha que fazer, era obrigado a fazer e fazia. Hoje, com a mentalidade que eu tenho, cara, eu vejo que hoje, com a mentalidade que eu tenho, se eu estivesse trabalhando para alguém, eu faria como se fosse o meu mesmo, com muito mais amor, afinco ali o negócio. Não fazia tão bem quanto eu poderia. Só que qual que é o sentido? Eu nunca gostei daquilo, cara. Eu nunca gostei daquilo, Luiz. Eu sempre quis ter o meu horário, escolher o dia que eu trabalho, escolher quando eu vou folgar, quanto eu vou ganhar, quantas horas eu tenho para comer, enfim. Hoje eu trabalho muito mais do que eu sempre trabalhei, viu? Sim. Muito mais, cara. De manhã até a noite, todo dia, trabalho dobrado. Mas só que eu ganho também, cara, de acordo com o que eu trabalho, sabe? Eu não tenho ninguém para ficar... é assim, claro, o meu cliente é o que... Não é o que manda, mas ele determina ali, cara, como eu devo seguir. Então, né? Não é que o cliente sempre tem razão, tudo, porque são uma mão de vias duplas, né? Tanto a minha quanto a dele. Mas nosso foco é servir da melhor forma possível o nosso cliente, mas as regras da minha empresa é minha empresa. E assim, cara, eu vejo que a gente, empresário, eu tenho o quê? Da minha empresa mesmo, vai fazer 4 anos, né? E, cara, como a gente tem que aprender muito, muito, muito. Estudar, mentoria, é o que você disse. Diego, é infinito, né? Então, o aprendizado, né? Se ele não for da forma empírica, como eu comecei falando aqui, né? Existe uma ciência e isso é infinito. Quanto mais você cava o poço, você fala, nossa, eu não sei nada. Né? Então, assim, hoje, o pouquinho que eu sei já transformou a minha empresa. Mas, assim, eu sei que se eu posso... o poço, ele tá raso ainda. Tem muita coisa para eu cavar. Muita coisa para estudar. Né? Então, assim, quando eu projetei a loja, né, a Italian Glasses, o pessoal achou bonito o layout, né? E aí falou assim, você já pensou em fazer uma franquia? E aí, no começo, eu duvidava mais uma vez a minha régua me medindo, né? Falava, como que eu vou tornar isso daqui uma franquia? Né? Porque a franquia ela é um modelo de negócio de sucesso. Né? Você só consegue ser um franqueado se você tiver um case de sucesso. Pô, eu fiz e deu certo. Né? E hoje eu já consigo visualizar isso daí. Existe uma governança, né? Existe um governo ali dentro daquela empresa. Né? E quem governa somos nós, os diretores, os CEOs e os tomadores de decisão. Né? Então, assim, a governança, ela parte desde um manual de diretrizes, como a gente falou. A regra é assim, você quer trabalhar comigo? Ah, eu quero, então assina aqui. Ah, não quero porque eu não concordo com isso. Então, tudo bem, você tem outras oportunidades que não vai ser aqui. Uhum. Porque senão, vira a casa da mãe Joana. Cada um faz o que quer, um chega a hora que quer, o cara quer negociar com você o horário de almoço, o cara quer negociar com você a hora que entra, na hora que sai, ele quer negociar se ele vai trabalhar de bermuda ou se ele vai de calça. Não existe isso, não tem espaço para isso. O mercado está cheio de outras oportunidades. Vai fazer Uber, vai ser motoboy. Aí você põe as suas regras lá, entendeu? Agora, se você quer caminhar comigo, se você quer crescer comigo, você vai ter que aceitar aquelas diretrizes, né? E mais uma vez, sem soberba. Por quê? Eu quero um negócio organizado. Eu quero que as pessoas tratem a minha empresa como empresa. Né? Então, assim, se o cara não quer ter regras, o caminho para ele hoje é ele ser autônomo ou, como você disse, abrir o próprio negócio. Inclusive, eu tenho uma situação bem engraçada que aconteceu, né? Os representantes de armações, de óculos de sol, eles vão até a loja, abrem aquelas malas, né? E eles começam a mostrar, né, os óculos ali. E assim, você não tem que comprar só porque você atraiu os seus olhos, você tem que comprar o que é vendável. E muitas das vezes o que vende não é o seu gosto. Então assim, eu vou comprar um modelo de óculos, eu particularmente não gosto do aviador. Eu não acho bonito, não acho um óculos bonito o aviador. Mas vende. E aí eu comecei a selecionar ali alguns produtos para poder comprar
E aí veio uma colaboradora na ocasião e falou assim, se a loja fosse minha, eu escolheria tudo diferente. E ela tirou minha autoridade ali de frente com o representante, né? E aí eu falei pra ela, mas você tem essa opção. Aí ela falou, como? Eu falei, só você sabe abrir sua loja. Então, assim, ela tem a opção de escolher, né? Basta ela ir lá, abrir um CNPJ, alugar um ponto, colocar as mobílias, contratar pessoas, e aí ela pode escolher do jeito dela. Mas enquanto a empresa for minha, as regras vai ser minha, e mais uma vez, porque eu quero que o negócio dê certo. É como você falou, eu tenho os dados, eu sei o que vende. Não é o que enche meu olho. Eu não quero comprar óculos para fazer vitrine. Eu quero comprar óculos que venda, né? Que traga lucratividade para a empresa. Então, é por aí. Né? E a gente tem que ter esse pulso firme, porque senão vira a casa da mãe Joana, né? Concordo plenamente. E assim, cada empresa suas regras, né? Sim. Cada empresa suas regras. Você não chega lá para uma audiência com o juiz também de qualquer forma. Nem pode, né? Nem pode. De bermuda você não pode entrar, de regata, enfim. Então são padrões e em vários lugares tem os seus padrões ali. É o que eu costumo dizer, né? Quando você entra para trabalhar no negócio, você tem que saber que é a regra dali, cara. É a regra dali. Mas assim, eu vejo que hoje, infelizmente, a molecada não quer trabalhar. Muita gente hoje não quer entrar em regra. Aí pega essas porcaria aí de tigrinho, essas coisas aradas aí. Cara, as pessoas não querem trabalhar. Como eu te falei, tem vários empresários, vários donos de negócio que falam, tá difícil de contratar pessoas. Tá difícil porque a galera quer tudo mais fácil. O home office, acho que quebrou também um pouco o Brasil, porque todo mundo quer trabalhar de casa, né? Todo mundo quer ficar em casa ali, pô, vida boa, fazer o que, sabe, do jeito que quer, como quer, enfim, né? O que você acha disso em relação à contratação? Pessoas têm dificuldade para contratar também? Diego, existe, né, a dificuldade, porém, como eu falei para você, né, hoje um dos maiores desafios nossos, né, pelo menos do meu, é a gestão do tempo. Né? Então, assim, eu tenho uma gestão de tempo ali, é muito corrido. Então, assim, eu tenho que ser cronometrado tudo muito bem, senão eu passo o dia inteiro e não faço nada, não produzi nada. E aí, voltando a falar sobre a contratação, é só você contratar uma empresa de RH para fazer isso daí. Tem pessoas em filas hoje aí esperando oportunidade de emprego, de que querem trabalhar, né? Existe aí, e uma coisa que tem me surpreendido muito é os 40 a mais. São pessoas que querem se posicionar novamente no mercado, não têm aquela afinidade com o digital, né? E eles querem se posicionar, tá com vontade de trabalhar e eles produzem, né? Então eu tenho hoje algumas colaboradoras lá que são 40 a mais e pessoas que entregam tudo, né? Então assim, tem a dificuldade? Tem, mas existe hoje soluções, como, por exemplo, uma empresa de RH. Se eu colocar lá na porta da loja, precisa de vendedores, vai fazer fila lá. Mas pessoas que realmente, assim, talvez não é o perfil que eu estou buscando e pessoas que não é engajada. E aí as ferramentas entram mais uma vez. Mas eu vou ter que contratar uma empresa de RH? Tudo bem, você pode não contratar, mas você está disposto a pagar o seu tempo ali, treinando, talvez não dá certo, faz entrevista. Eu lembro que uma época, para contratar uma pessoa, eu fiz 8 entrevistas, que me custou um dia inteiro. Vamos pensar, cada uma custou 1 hora, e no final das contas, contratei a pessoa errada. Né? E desde que eu comecei com esse processo de contratar uma empresa de RH, que não é caro, o jogo virou. A gente está com 2 novas contratações que vai chegar segunda-feira, que são pessoas que já veio totalmente direcionada. Né? Existem ferramentas. Né? Aí, assim, a gente tem que aplicar as ferramentas da nossa empresa. Né? Então, assim, a gente tem que dar um norte. Né? A gente que é o capitão do navio. É eu que direciono para onde ele quer ir. Né? Então, existe sim essa escassez de mão de obra, mas tem bastante gente aí também que precisando de oportunidade, que realmente querem trabalhar, pessoas que sonham, pessoas que se identificam com o teu negócio. Né? Então, hoje eu tenho umas pessoas lá que entraram só para ver se ia dar certo, se identificaram e hoje amam o segmento. É isso, cara. Tem gente para trabalhar. Eu acredito que tem gente, mas tem que procurar certo, né? Saber como contratar. Saber, né? Saber como contratar, isso eu acho importante também. Ainda mais nessa questão assim que você falou, se você gasta 8 horas ali fazendo várias entrevistas e ainda contrata errado, rapaz, horrível, Daí me fala. Tempo é dinheiro, né? Né, diretor? O diretor ali, ele é contratado. Daqui, meu contratado, faz uns vídeos também. Trabalhador. Novão. Uma vez... nem tem muito no assunto, mas faz sentido. Tem a ver no assunto, sim. Uhum. Uma vez, quando ele estava começando, ele pegou trampo pra caramba. E aí eu arrumei pra ele pra uma cliente
É só um caso, ninguém nem sabe quem ele é. Aí o diretor arrumei trampo pra caramba pra ele, arrumei de uma cliente. Aí ele acabou pegando muito trampo, deu uma demorada pra entregar. Ela falou, pô, demorou, não sei o que e tal. E aí eu fui, cara, falei nele na maior humildade, né? De tentar ajudar, porque tem pessoas que abrem o ouvido pra tentar... Sim. Houve uma crítica, né? Uma crítica construtiva, algo ali. É. E eu falei pra ele, irmão, você faz um trabalho muito bem feito, muito legal, só que você tem que entregar dentro do prazo, porque quando a pessoa te contrata, ela espera o resultado final dentro do prazo. Se você não faz isso, você acaba perdendo lá na frente, né? E aí ele, pô, ouviu com atenção, um menino novo, meu, trabalha bem pra caramba. Hoje eu indico, inclusive a gente fechou com uma outra cliente, fechei pra ele o trabalho, meu, a mulher tá satisfeita pra caramba. Diego, você sabia que a crítica, cara, a gente costuma colocar um nome nela, né? Um feedback, né? Uhum. E tem pessoas que não querem receber o feedback porque eles não estão com a mente aberta para tentar entender aquilo. E aí o tempo vai mostrar para ela que assim... Quem tava certo, quem tava errado. Entendeu? Então, assim, eu já recebi várias críticas que eu falei eu te cortar aqui, uma vez você me deu uma crítica. Rafa, quem tá ouvindo esse cara me deu uma crítica. A gente, sabe o que eu vejo assim também, Luiz? A amizade, a intimidade, a liberdade, às vezes acaba confundindo, muito. Né? Inclusive, voltando só cortar rapidinho aí. Assim, ó, inclusive... A liberdade, ela serve até para contratação, cara. Você não pode contratar uma pessoa onde você vai ficar com dedos com ela. Será que eu posso falar isso com ele sem chatear ele, sem chatear ela, né? Então, assim, negócio é negócio, amizade é amizade. E aí vai entrar nesse assunto que eu acho que é o que você vai falar. Continua. Eu tava um dia... Escuta essa aí. Tava um dia na minha casa. Na minha casa não, fui na casa da minha mãe, trabalhando pra caramba. Aí eu almocei. Falei, vou tirar uns 20 minutinhos aqui pra dar uma descansada, né? Nada mais justo, né? Uma hora de almoço, almocei, vou tirar uns 20, 30 minutinhos aqui de descanso. Desliguei o celular e deitei pra dormir. A hora que eu acordei, um monte de ligação do Luiz, um monte de ligação, mensagem ali, brava ali comigo, falando, pô, cara, tá precisando de um código aqui. Era só um código que chegava no meu celular, no meu número, e eu precisava passar. E aí eu não gostei daquilo, fiquei bravo, falei assim, pô, tá maluco? Trabalho pra você não sei o que, é meu tempo, tava aqui, não tem que te responder a hora que você quer e tal. Fui até um pouco grosso ali e ríspido, tal. Né? E na hora fui, né, você ainda foi de boa ainda comigo, falou, cara, eu tô falando no seu bem, eu só precisava de um negócio aqui e tal. Enfim, e na época eu fiquei até, falei, pô, folgado, né? Passou um tempo, eu falei assim, comecei a refletir sobre aquilo. Comecei a refletir, analisar, cara... Era um problema que eu estava enfrentando, de ter que fazer tudo sozinho ali, cara. Hoje, meu negócio está muito mais estruturado, tem processos, tem pessoas que fazem o trabalho ali, então eu posso não estar ativo ali, mas tem gente respondendo, então não vai mais acontecer aquilo. Por quê? Era uma coisa simples, que eu estava errado, só que por ter amizade você não aceita muito, entendeu? Só que depois eu comecei a analisar e falando com a Paola, né, que tá junto comigo no negócio, falei, cara, ele tá certo, ele tem razão. Ele precisou de um código, chegou para mim que estava conectado no meu número, eu não atendi, não respondi e tal, e pô, nem precisava, não tinha que falar assim dessa forma, eu tinha que estar ali. Claro que você não vai estar 100% toda hora para então, pessoa, mas né? é assim, Diego, mais uma vez, né, como... Assim, naquele momento você não estava aberto para receber aquela crítica, mas em algum momento ela fez sentido para você. Demais. E é recíproco, porque você lembra quando a gente começou o meu marketing lá, que nós mesmos ia lá gravar, eu era o ator da loja, Nossa. Né? Eu era o Verdade, ator, você com o seu celular lá. Filmava, mandava pro cara editar. Mandava pro cara editar. O áudio uma porcaria, eu tenho esses vídeos ainda, não saía nada, ninguém ouvia minha voz, passava o carro lá atrás. E aí, assim, eu lembro que você falou assim, olha, você precisa contratar uma empresa de social media para que faça uns vídeos mais elaborados e tal. E para mim era balela. Falei, eu mesmo gravo, eu sou o artista dessa loja, o herói, né? E aí, assim, os vídeos não vingava, né? E você já tinha essa visão, mas eu ainda não estava aberto àquela crítica. E aí, com o passar do tempo, comecei a espelhar em algumas outras empresas do meu segmento. Falei, cara, quando eu comparo o meu vídeo com um vídeo profissional, esquece, assim, o engajamento é outro. O meu vídeo ninguém tinha vontade, nem eu tinha vontade de olhar ele depois que eu fazia, né? Quem dirá a pessoa que estava recebendo através de um tráfego pago. Ela ia pular aquilo ali e não ia. Então, assim, existe alguns momentos, não adianta você falar, a pessoa ainda não está aberta para ouvir aquela crítica. E cada pessoa vai ter o seu tempo, né? Cada pessoa vai sofrer a sua dor para poder mudar a mentalidade. Eu, como empreendedor,
eu demorei 13 anos para cair a minha ficha de que eu fazia tudo errado, né? Fazia tudo errado. Assim, só não quebrei antes, né? Porque Você foi trabalhador, esforçado, sempre né? fui trabalhador, mas sofri demais. O aprendizado empírico ali, né? Que é onde a gente vai aprendendo com os problemas, né? Então vai resolvendo, aprendendo, resolvendo o problema. E isto custa dinheiro, custa tempo, custa psicológico, custa um tanto de coisa, né? Quando existe um método, quando existe uma ferramenta, cara, põe assim, vai aqui e tal, não sei o quê, é tudo mais fácil, é uma estratégia. Existe, né? Assim, existe essa estratégia. Só basta a pessoa querer abrir a mente, ouvir e aplicar. Porque só ouvir sem aplicar também vai continuar. Ah, eu sei, mas não faço. Tá, vai continuar do mesmo jeito. Né? Você tá a fim de aplicar mesmo? Você vai pegar essa ferramenta e vai pôr para rodar na sua empresa? Cara, vai ser sucesso. Né? Então, hoje, eu costumo ouvir uma coisa também, que eu queria até a sua opinião sobre isso daí. Chega alguns clientes na loja, nossa, mas existe um monte de ótica aí e você ainda tem coragem de abrir ótica? Vou contar aqui, hein? E nos próximos 3 anos a gente quer ter pelo menos 10 unidades. Tenho coragem de abrir mais ótica sim. E sabe qual que é o meu diferencial em relação a isso daí? As minhas óticas, elas têm processo. Eu sei aonde eu quero chegar, eu sei como eu vou treinar e eu sei até mesmo como eu vou captar os meus clientes. Nós temos uma estratégia de negócio. Eu não estou abrindo porta de comércio de qualquer maneira e seja o que Deus quiser. Existe uma estratégia para tudo isso daí dar certo. Né? Existe uma ciência por trás disso daí. E aí, assim, beleza, a ótica tem um monte. E farmácia? E salão de cabeleireiro? E adega? E posto de combustível? Não tem um monte? Por que uns fecham e por que outros prosperam? Por quê? Existe uma regra do jogo ali. Existe algo a ser feito. Existe ali um caminho a ser percorrido. Existe uma ciência por trás disso daí. E quando você entende essa ciência, você busca mentoria, você busca estruturar o teu negócio, o sucesso ele é certo. É só questão de tempo. Existem processos, né? Sim. Processos, eu vejo que assim, é como uma receita. Tem vários, diversos, mas funciona. Sim. Como você disse, as franquias grandes aí, elas estão cada vez mais, né? Em qualquer lugar, qualquer esquina, você vê aí uma franquia de McDonald's, de Burger King ali na frente. Por que uma é concorrente uma da outra logo na frente? Sim. Cara, olha o tanto que tem. E como que não tem espaço? Diego, eu vi uma... Como é que é o cara da CIMED lá? O João Abid, né? Eu vi um corte dele, né? Ele falando assim que, às vezes, a mesma farmácia, sei lá, Droga Raia, ela abre uma de um lado da rua e outra do outro lado da rua. Você sabe o porquê ou não? Com o mesmo nome? A mesma farmácia. Uma de um lado da rua, outra do outro nome. Não. Existe uma estratégia. Eu sei que eles usam a farmácia, elas ganham ali pelo estacionamento. Também. Elas colocam o estacionamento Sim. ali para chamar a atenção. Exato, mas, por exemplo, se a gente estiver num lado da rua e você não conseguir atravessar para poder estacionar no estacionamento, ela vai parar na próxima. Porque ela não vai dar a volta no quarteirão ou ir lá na frente fazer uma rotatória para poder ir na outra farmácia. Então, a próxima que ela passar, ela vai parar. E quando você tem a opção dela parar dos dois lados, se ela não conseguir atravessar, ela já entrou do outro lado ali e as duas vai prosperar. Mais uma estratégia de negócio. Né? No meu segmento é diferente, né? Porque não é uma compra recorrente igual um remédio. Sim. Mas assim, você entende que tudo existe uma estratégia? Uhum. Para tudo. Por isso que tem empresas que prosperam e outras empresas ficam lá, né, a ver navios. Eu lembro que teve uma vez um amigo do segmento, ele abriu ali, né, uma unidade e eu fazia 2 anos que eu tinha comprado a minha loja e ele abriu depois desses 2 anos. Em menos de 6 meses ele quebrou. Né? Porque não tinha engajamento, força dele, e também não tinha uma estratégia de negócio. O negócio ele precisa de estratégia, ele precisa de processos, ele precisa de um líder, ele precisa de pessoas que realmente estejam interessadas em fazer aquilo ali prosperar. Né? Eu acho que esse aí é o segredo do cara que está vencendo hoje. Né? Que legal. Ô Luiz, e eu queria que você contasse um pouquinho dessa estratégia que você tem feito de ir até as empresas. Sim. Apresentar ali o que você faz, o exame de vista, os óculos, e contar também que você... Eu lembro que você falou até, comentou de um caso de uma pessoa que enxergava muito ruim, né? Sim. E nem sabia do problema que ela tinha. Conta pra gente aí e o que outras pessoas talvez possam aplicar também, algo parecido. Diego, isso daí começa assim, né? Hoje, basicamente, todas as lojas têm o mesmo perfil de fazer exame de vista dentro da própria ótica, e para os clientes, né? Então, assim, vem aqui na minha loja, faz o exame de vista, te dou o exame grátis, né? Todo mundo faz isso. E você compra o óculos comigo. E eu também fazia isso daí.
Porém, como a demanda ela é muito alta, na rua não tem. Então, às vezes, você fazia o agendamento lá, ia 3, 4 pessoas para poder, no dia do exame, fazer o exame. Porque todo mundo tem isso, é algo muito acessível. E o network, ele te coloca em algumas mesas que você não vai conseguir entrar nem com diploma e nem batendo lá na porta da empresa, né? Se você tiver alguém que te indica, eu aprendi hoje o poder do network e a gente desenvolveu hoje um novo método para que a gente faça a mesma coisa que a gente faz lá na ótica dentro das empresas. Então, assim, hoje a pessoa que está ali, a empresa que ela tem mais de 10 funcionários, a empresa que ela produz, a empresa que tem ali um processo de fabricação ou algo do tipo, os operários eles não conseguem ter o tempo hábil para poder sair da empresa e fazer o exame. E aí, assim, isso é um mal do brasileiro. O brasileiro, ele só vai procurar ajuda médica se doer. Quando tá ruim, né? Eu tô com dor, deixa eu ver o que é essa dor. Mas o preventivo lá, né, ver mesmo ali, se cuidar, eu me incluo nisso daí, tá? A gente acaba não fazendo, né? E não é diferente quem está dentro da indústria. Então, qual que é a nossa ideia hoje? A gente vai dentro da indústria, leva um exame de vista completo, onde não vê só o grau do óculos, né? Ele vê se a pessoa tem uma catarata, vê se tem algum tipo de alergia, uma pressão do olho, né? Que o nome certo é glaucoma, vê se a pessoa tem algum problema patológico. A gente consegue diagnosticar, claro que não vamos tratar ali nesse primeiro momento, mas vamos diagnosticar caso seja necessário. Se não tiver, daí a gente parte para o óculos. E numa dessas aí, a gente foi atender uma multinacional com 90 funcionários, né? E tinha um jovem lá, um cara da nossa idade aí, né? Que ele nunca tinha feito o exame de vista e ele tinha 7 graus de miopia. E ele enxergava mal, né? Assim, aquele era o padrão de enxergar dele. Ele achava que aquilo ali era enxergar bem. E quando a gente falou, não, você está enxergando errado, né? Aqui é o correto. Né? E assim, esse é um caso muito extremo, né? E a gente fez o óculos para ele e tal, ele tá super feliz da vida. Mas assim, pessoas que enxergam mal com pequenas correção, meio grau, tem de monte dentro das indústrias, né? E a gente achou essa estratégia de negócio. Hoje a gente tem no nosso portfólio aí aproximadamente 20 empresas onde a gente é parceiro, que a gente vai lá. Inclusive, hoje a gente teve em uma empresa, né, fazendo esse tipo de atendimento, né? E sempre o feedback é muito positivo. E o mais engraçado é aquele cara que vem lá do meio da empresa. Eu vou lá fazer por fazer, porque eu não preciso de óculos. E aí, quando ele passa lá, ele descobre que ele estava acostumado a enxergar mal. Né? Então, assim, a gente descobriu essa estratégia, tem dado muito certo, né? Tem agregado muito valor até mesmo para a loja de rua, porque o cara faz o exame, e aí ele vê que ele enxergava mal, ele vai falar isso para a família. Fui lá na ótica tal, fiz o exame, e agora eu estou enxergando bem. Gera uma curiosidade no ciclo social dele ali, né? E as pessoas vão nos procurar. Então, ela acaba refletindo até mesmo na nossa loja de rua, né? Essa estrutura que a gente leva para a indústria reflete diretamente na loja de rua. Que legal. É isso. E, Luiz, esse acesso, esse contato com os empresários para você levar a sua loja, a sua marca até lá, como que você conseguiu esses contatos, esse network? Diego, isso aí como veio através de mentorias, né? Então, assim, quando você faz mentoria em grupos, são grupos de empresários que estão ali. E aí, assim, você acaba se tornando um íntimo dessas pessoas, né? Você começa a caminhar com ela, começa a ir num almoço, tomar um cafezinho aqui, as pessoas visitam a sua loja, as ideias vão surgindo, você já tem a confiança daquelas pessoas, né? E aí, para eu chegar nesse empresário e falar assim, olha, posso ir aí na sua empresa levar esse exame? É muito mais fácil do que eu apertar a campainha lá e perguntar, e eles nem sabem de onde eu vim, não sabem quem sou eu, não sabem a minha história. Então, eu acho que o network, ele abre essas portas aí pra gente. Que legal, que legal. E Luiz, fala um pouco sobre posicionamento na internet, tanto do seu negócio, da sua imagem. Quanto você considera isso importante hoje? Diego, eu confesso que ainda eu tô fraco nisso daí, né? Assim, hoje a internet ela é uma vitrine tanto do nosso negócio quanto da nossa vida, né? A gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente posta, porque ou a gente pode ali tirar aplausos, né? Ou ser vaiado, né? Dependendo daquilo que a gente faz. Então ela é uma... Sempre vão julgar, Sim. né? Se tá bem, vão falar. Se tá ruim, vão falar. Se tá magro, vão falar. Se tá gordo, vão falar. Mas diferente é você postar ali uma coisa ruim, né? Que você fez na vida, que ninguém posta, né? Todo mundo só posta as coisas boas, né? Então, assim, ela é uma vitrine e a gente tem que tomar... Não, mas eu digo até assim, desculpa te cortar, mas até o exemplo que a gente falou, né? Pô, empresário que rala pra caramba, que tem que ganhar mesmo. Sim. Cara, até isso pode evitar. Existir pessoas
que vai criticam, criticar, que vai falar, tá vendo, mais anos, não sei o que, não sei o que. Então, não, sim, né? mas assim, ela tem uma força muito grande, né, hoje no nosso negócio, no sentido assim, toda vez que eu começo a me posicionar mais lá, falar sobre os exames que eu estou fazendo, sobre a ótica, promoção, loja faturando bem, aquela coisa tudo, gera uma conexão ali com a pessoa, dela querer ir lá me visitar e tomar um café e vai acontecer algum tipo de negócio. Então, hoje o digital ele influencia totalmente o nosso negócio. Mas é aquilo que eu estou te falando. A gente tem que entender quem a gente quer acessar, né? Uhum. Então, assim, hoje eu estou bem posicionado para as indústrias. Então, toda vez que eu tento fazer alguma coisa, falar algo, é para acessar esse dono da indústria, né? Então, é a força do digital, né? Entendi. E você considera que isso é importante para a sua loja também, tanto a sua imagem quanto a sua loja se posicionar também na internet? Sim, total, né? Hoje quem não está no digital está perdendo uma grande fatia do negócio. Eu considero isso. Eu ainda falo que você empresário que usa a rede social, às vezes para perder tempo, para ficar ali olhando, vendo as coisas, você poderia estar criando conteúdo e as pessoas vendo o seu conteúdo e comprando o seu produto. Tá deixando dinheiro na mesa. Tá deixando dinheiro na mesa, com certeza, cara. A gente vê inúmeras empresas crescendo. Você mesmo é uma delas que, através do nosso trabalho, colheu vários resultados, Sim. vários frutos. O que você tem a dizer sobre isso também? Diego, eu tinha ali um certo preconceito, né, sobre o tráfego pago, achava que não vinha resultados, mas é um conjunto, né? A gente já falou muito sobre isso daí, né? Você é só só não, né? Você é o nosso entregador do nosso panfleto digital, né? Assim, o seu trabalho vai alcançar as pessoas que realmente eu quero. Né? Então, você vai fazer o filtro, você vai fazer o direcionamento ali para que o perfil de pessoas que eu direcionei, elas sejam alcançadas. E, em conjunto com isso daí, a gente tem que ter ali um bom panfleto, né? E o panfleto, quando eu digo, não é o panfleto físico papel, né? É um vídeo bem produzido, é uma arte bem produzida, é uma comunicação visual onde as pessoas têm interesse de ver. Então, quando a gente tem um conjunto de um bom gestor de tráfego como você e uma boa social media ou uma pessoa que tem uma boa ideia de criação ali, a gente une isso daí, o resultado é certo. É mais uma fatia da pizza aí para a gente poder encher o nosso faturamento. Com certeza faz toda a diferença no negócio. E uma das coisas importantes é a sua empresa ela tá bem posicionada, Sim. treinada, o seu comercial e venda treinada. Por quê? É o que eu falo sempre, cara. A gente que faz o marketing ali na parte dos anúncios, a gente não vai vender para o cliente. Sim. A gente vai trazer a loja dele ao alcance de mais pessoas, reconhecimento da marca, entende? Vai levar pessoas até a loja, mandarem mensagens, enfim. Mas quem faz o fechamento e a venda, cara, é o cliente. E aí é onde eu falo que se o cliente ele não tem o processo de venda bem definido, comercial e venda ali alinhado, cara, ele não vende. Ou se ele tem isso muito bem alinhado, ele consegue vender muito bem. Sim. Entendeu? E a importância também de quando você vai produzir um conteúdo desse daí, né, Diego, é você saber quem é seu público-alvo. Aí, mais uma vez, a gente volta lá no empresário que não sabe nem o que ele está fazendo na empresa dele, e aí não sabe nem quem é o público-alvo dele. O meu público-alvo não é 100% das pessoas que usam óculos. Tem pessoas que não querem comprar o meu produto. Eu sei quem é o meu público-alvo. Eu sei qual que é a faixa etária do meu público. Eu sei o que o meu público gosta, né? Eu sei o que ele quer ouvir, né? E isso é muito importante até para a gente poder ser mais assertivo na hora de criar um conteúdo, né? Então, mais uma vez uma estratégia, né? Quem é o seu público? E isso tanto na parte de você criar um conteúdo para ele ser orgânico ali na rede social, quanto para os anúncios e quanto para os seus colaboradores para a hora dele atender, saber com quem ele está falando, Exato. Como falar e como vender, né? Isso é importante demais, cara. Se isso estiver tudo alinhado, claro que demora tempo, né? Sempre tem ajustes e tal, mas se isso estiver bem alinhado, cara, o resultado é aumentar as vendas, é aumentar o crescimento da marca, tudo. E não só isso, né? É como você falou, são várias fatias ali que você vai ligando, né? Igual você tá indo nas reuniões com os empresários, tá indo no contato, vai nas empresas, oferece ali o exame de vista, dali você já consegue vender, e aí dos contatos um vai falando para o outro, o seu marketing ali aparecendo, criando conteúdo, mostrando para mais pessoas. Às vezes a pessoa até estava lá na fábrica e depois ela recebe algum anúncio, enfim, ou vê algum conteúdo, ou alguém fala. Então tudo vai se conectando. Vai se conectando, né? E o nosso faturamento de uma maneira geral, então assim, você primeiro tem que saber quanto você quer faturar.
né? A sua régua ali de novo funcionando. Ah, eu quero 100 mil, quero 200 mil, 300 mil. Qual que é o faturamento que você quer? Agora divide isso daí como uma pizza mesmo, né? Faz o desenho lá, uma bola, 100 mil, né? Então vou dividir esse 100 mil em 7, 8 partes ali. Coloca, da onde que eu vou tirar esse pedaço da pizza, esse. E aí você começa a trabalhar em cima de cada lugar ali para que você venha ter o faturamento completo, né? Então, isso aí também é mais uma estratégia de negócio, onde a gente tem que buscar vários pedaços, porque não vai vir tudo de um lugar só, e você nem pode ficar refém de um lugar só, porque quando aquela fonte secar, e aí? Fechou sua loja? Fechou sua empresa? Então, assim, você tem que pegar vários pedaços da pizza, montar ela, e aí você tem ali o seu faturamento tão almejado e desejado. E aonde você acha que os empresários hoje mais falham no negócio? Na gestão, total. A gestão do negócio ou de pessoas? De tudo. É uma gestão de uma maneira geral. Gestão financeira, gestão de pessoas, gestão de processo. É gerir um negócio, né? Então, se o cara não tem gestão, ele tá fadado ali ao fracasso, né? Ele não, infelizmente, dificilmente ele vai prosperar. Gestão. Não é técnica, tá? A técnica a gente contrata. Eu quero abrir uma padaria, eu tenho que ser um padeiro? Não, eu vou contratar o padeiro. Né? Mas e a gestão? Qual que é a lucratividade? Né? Como que eu vou atrair pessoas para a padaria? Gestão, tudo é gestão. Né? A técnica eu consigo contratar. Por isso que os grandes players aí, eles têm vários tipos de negócios, segmentos diferentes, porque ele tem uma gestão de todo o negócio, ele sabe como que faz a gestão. E aí a técnica ele vai contratar. O cara consegue contratar o frentista do posto, que tem a técnica, o padeiro, o farmacêutico, a pessoa que vende óculos, a pessoa que vende roupa. A técnica ele contrata. A gestão é mais difícil. É a gestão do negócio. Gestão do negócio. E esses grandes nomes, assim, eles têm vários negócios diferentes Sim, um do outro. Não é o exemplo, o cara só tem ótica. Não. Ele manja de ótica. Não. Se ele tiver uma boa gestão, ele vai conseguir ter uma ótica, mais uma hamburgueria, uma loja de carros, enfim, diversas coisas. É isso. Concordo com você plenamente, cara. Plenamente. Gestão, e é algo difícil, não é fácil, porque você conseguir entender certas questões ali do negócio, de pessoas. Rapaz, é um trabalho lascado. Tem que se dedicar, meu amigo. Tem que se dedicar e fica prazeroso, viu, Diego? Hoje eu que tenho vivido isso daí há 2 anos, cara. Cara, eu não vejo a hora de eu sentar lá no meu escritório sentadinho lá, cara, abrir minha apostila das mentorias que eu faço e começar a desenhar meu negócio ali na apostila, sabe? Ó, essa semana eu vou fazer assim, vou fazer assado, e quando dá certo, aí aquela vibração sozinho mesmo, putz, deu certo. Isso é maravilhoso, né? Então, assim, vira prazeroso quando você tem a sua gestão na sua mão. Tem um grande caminho a ser percorrido, mas eu já tenho a consciência da onde eu tenho que ir. Isso é importantíssimo. Sim, isso é importante. E quando dá errado? Porque você falou quando dá certo, beleza, gera uma energia. Quando dá errado, quando acontece meio errado, como você age? Analisa, né? Analisa aonde deu errado, né? Tenta voltar ali, né? Aonde deu errado e refaz, né? Tipo, o que eu errei aqui? Por que deu errado? É igual uma receita de bolo, né? Então, pô, você foi lá, colocou menos fermento. Cara, o bolo não vai crescer. Putz, esqueci de pôr o açúcar, o bolo vai ficar ruim. Né? Então, assim, volta lá no processo, desde o início, né, daquele processo, e aí, aonde eu errei? E aí você identifica o erro, arruma e vai dar certo. É isso. Legal. E, Luiz, pra gente resumir, já estamos chegando no final. Sim. O que é sucesso para você? O que você considera sucesso? Sucesso, Diego. Hoje eu levantei, como eu falei, às 5 da manhã, né? Para fazer a minha rotina. A minha agenda já estava toda cheia, eu já sabia o que eu ia fazer. E eu levantei da cama com um sorriso largo, porque eu sabia que eu tinha uma grande missão hoje, que era atender 25 pessoas. Né? Então, assim, o sucesso é você fazer aquilo que você gosta. Né? Então, eu ouço, às vezes, empresários levantar e falar, putz, estou sem vontade de ir para a empresa porque a empresa está uma porcaria. Né? Então, assim, às vezes a empresa está faturando, mas o cara não tem prazer de estar lá. Né? Ele olha para a fachada da empresa, ao invés de estar o logo dele, está escrito inferno. Né? Isso daí, assim, não adianta ter dinheiro. Né? Então, assim, eu acho que o sucesso é você levantar motivado, saber o seu propósito. Né? Então, qual que é o meu propósito de vida? Né? Sucesso não é você estar com o dinheiro cheio e ficar ali comendo besteira em frente à televisão. Para mim, isso não é sucesso. Sucesso é você levantar e ter um propósito. Cara, hoje eu levantei para fazer isso daqui. Né? E ter liberdade. Né? Que a liberdade de eu querer fazer isso daí, ou decidir também não fazer. Falar, não, hoje eu tô tranquilo. Para mim isso é o sucesso, não é a conta cheia, mas você refém de alguma situação. E para a gente finalizar, o que você acha dessas do que está acontecendo hoje no Brasil, essas tarifas, essas questões, isso te afeta, te abala ou você nem pensa? Sempre teve. Sempre teve. Me mostra aí no qual ano que economicamente o Brasil estava voando. Voando, né? Cara, a gente nasceu em 88,
94 a gente teve lá a crise do dólar, né? Depois teve aí outras crises financeiras, imobiliária, de novo, greves dos caminhoneiros, pandemia, política, roubo, mensalão. Sempre teve, cara. Pra mim, assim, isso daí é só uma forma de manipular a massa. Né? Só uma forma de manipular a massa. Aí, enquanto você fica olhando, ai meu Deus, o ano que vem é crise e eu vou perder dinheiro. E aí você não olha para o que você tem que fazer. Né? Aí você se retrai. Para mim é uma forma de manipulação. Mas a economia, ela nunca teve ótima para a gente brasileiro. Né? Então, assim para o meu negócio não reflete. Eu não olho para isso para enxergar para onde eu quero ir. Né? Não é isso o caminho. Você não depende disso também. Não dependo disso, né? Dos fatores externos. Né? Eu acho que os fatores é totalmente interno. Entendo. Eu concordo com essa visão também e vejo assim que o povo brasileiro, de fato, os empresários é um povo muito guerreiro, porque, cara, não é fácil empreender no Brasil em questão impostos, enfim, muitas coisas burocráticas, né? Diego, mas eu acho que não é fácil ser empreendedor, mas eu acho que você também está subordinado a alguma situação, também não é fácil. Não, você sim, tem que com escolher certeza, qual difícil você quer. Né? É aquilo que eu te falei. Quando eu estava lá no CLT, eu não gostava daquilo. Você escolhe qual que é o seu difícil. Não é fácil, realmente não é fácil, é desafiador, é guerreiro, só que eu não voltaria para aquilo lá, não. Voltando a falar do corpo físico, ser gordo não é fácil, né? E ser fitness ali, trincado, também não é fácil. Qual que é o difícil que você quer escolher? Ser empreendedor não é fácil, mas também ser subordinado ao CLT também não é fácil. Qual que é o difícil que você quer escolher? A escolha é sua. Nunca vai ser fácil, nunca teve fácil. É isso. Concordo. Tem algumas questões que é um pouco, sei lá, mais confortável, não é? O exemplo, um cara que não é empresário, que não tem contas, boletos, estratégia para pensar como você falou. Sim. Cara, o cara que só vai ali cumprir o horário, é mais confortável, mas talvez um nível mais... Existe o ônus e o bônus de tudo, né? Então tem o ônus, cara, a dor que eu quero sofrer é essa. É uma escolha, questão de escolha. Bom, a gente já está chegando ao final aqui. Você quer deixar algum recado para, sei lá, empresários, pessoas que querem empreender, começar um negócio? Não sei, fica à vontade. Diego, eu acho que, assim, eu não sou o melhor conselheiro, né, para quem quer começar aí, cara, mas se eu puder falar alguma coisa, antes de você iniciar qualquer coisa, faça o planejamento, tenha dedicação, né? E realmente se empenhe para poder fazer a gestão. Eu acho que a palavra que eu deixo hoje aqui é gestão. É isso. Legal. Eu te falei, né? Eu te conheço já desde cedo. Você, para mim, é um cara que inspira muito e vejo que é um exemplo. É um exemplo, então, assim... É de admirar a trajetória, o que você construiu, a família linda que você construiu também, tudo que você fez. Então, esse recado vale muito a pena, viu? Vale muito a pena as pessoas, focar na gestão, quer fazer alguma coisa, se planeje, pense o que eu ganho, o que eu perco, né? Enfim, se você tem um sonho, tem que correr atrás, cara. Eu lembro que a gente até falou sobre isso, né? Empreender também é um sonho que você tem de construir alguma coisa. Sim. Né? Em meio aos desafios é difícil tudo, mas... Cara, se você tem um sonho, você tem que correr atrás, Tem que correr atrás, tem que se conectar com pessoas que sonham, que pensam da mesma forma, com que já trilharam esse caminho. Entendeu? Não aquelas pessoas que, o cara nunca trilhou, nunca andou naquilo, não sabe. Você vai dar ouvido para aquilo ali, você tá lascado. Entendeu? É isso aí, meu amigo. Agradeço você aí pelo seu tempo, pela sua atenção. Gratidão pelo convite, mesmo. Tamo junto. Você que nos assistiu aqui, Luiz, deixa a sua rede social, o Instagram da loja, quem quiser. Bom, a loja é a Italian Glasses, né? Hoje a gente tem 2 contas, porque são 2 lojas. italianglasses.sb e italianglasses.sjc. E a minha, pessoal, é luizgustavo.italianglasses. Show de bola, eu vou pedir para o editor depois colocar o link lá no vídeo, aí caso alguém já vê ali, é só clicar. Meu muito obrigado para você que nos assistiu, deixe um comentário do que você gostou, do que você não gostou também, não tem problema, a gente vai fazer de tudo para responder vocês aí. E mais uma vez, muito obrigado, estúdio Aluga Cast que nos cedeu esse espaço, ao Fala Vale também, muito obrigado pelo tempo e atenção e até a próxima.